no show do Heleno Rotai. Rádio Serviço. Oferecimento Oral Unique Implantes. Você pode e merece o melhor. No Rádio Serviço Saúde Especial de hoje, mais uma vez a participação do grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e ex-presidente do CREMERG, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano, CRM 52374900. E junto, para minha alegria, vou receber também o médico oftalmologista especializado em cirurgia de catarata e plástica ocular da clínica Kleinmeyer e diretor do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, Dr. Gustavo Caled, CRM 5283178612. O acúmulo de açúcar no organismo pode causar diversos problemas, inclusive nos olhos. Dentre esses problemas mais comuns, encontram-se retinopatias, glaucoma e até mesmo catarata. Por isso, eles vão esclarecer dúvidas da família Tupi sobre este assunto, complicações oculares do diabetes. E vão falar também sobre um dos assuntos mais comentados no momento, retinoblastoma, problema que foi diagnosticado na filhinha do apresentador de TV, Tiago Leifert. Então, primeiro, bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Helena, aquele beijo tradicional dominical para a família Tupi. E o Caled, além de ter uma didática impressionante, fala muito bem, é um exímio conhecedor dos assuntos que nós iremos abordar aqui hoje. E retinoblastoma, eu estava brincando com o Caled antes, que evidentemente que se eu venho fazer o programa, eu sempre me preparo, não sou bobo não. Não é minha área, mas eu vou estudar um pouquinho para não dar uma de migué aqui e ficar igual um bobo, né? Certo. Até porque nós temos atento lá do outro lado da cidade, o Luiz Santoro, prestando atenção. Cada vírgula errada que eu coloco, ele depois anota no caderninho do Catispero para me dizer. É o nosso professor. Professor de oratória, professor de português. Mas acima de tudo, eu tenho certeza que ele estudou que era retinoblastoma e falou: mas vocês não falaram do Hilário de Gouveia? Eu estava brincando com o Caled, é rua em Copacabana. Não, no século XIX ele era um médico aqui no Rio de Janeiro e foi o primeiro médico aqui no Brasil e um dos primeiros no mundo que falou do tal do retinoblastoma que o Caled vai explicar. E ele aventou a possibilidade de ter um componente hereditário nessa doença, tanto que ele é um dos 10 médicos, imaginem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 médicos dos milhões que passaram pelo mundo, e ele é do século XIX, citado pelo Instituto Norte-Americano de Oncologia como os 10 com as descobertas mais importantes na área de oncologia no mundo. É um médico brasileiro. Virou nome de rua em Copacabana, meritoriamente. Caled, obrigado por você ter nesse domingo praioso. Garotão podia estar na praia, cheio de gatinho em volta, veio para cá, atendeu o meu convite, eu estou honrado. Explica para a família Tupi, meu bom dia também para você, o que é o tal do retinoblastoma, que a gente fala toda hora e falamos de algo que a gente não sabe o que é. Perfeito, Silvio. Bom dia, Heleno. Bom dia, a família Tupi. É um prazer estar aqui presencialmente hoje com esses grandes amigos. Primeiro, acho que em nome de toda a família Tupi, eu gostaria de deixar os votos de pronta recuperação para a Lua, que é a filhinha do Tiago Leifert, que foi acometida por esse mal. Vamos aproveitar esse espaço para explicar um pouquinho sobre o que é o retinoblastoma. O retinoblastoma é uma doença maligna, é o tumor maligno primário intraocular mais comum. Porém, sendo mais comum, ele ainda é raro, porque acomete por volta de 1 a cada 20 mil nascidos vivos. E o que é o retinoblastoma? O retinoblastoma, lá no fundo do olho a gente tem a retina. A gente já teve a oportunidade de conversar aqui. É um fino tecido que recobre a parte posterior do olho. Esse tecido contém células fotorreceptoras. Essas células têm por função receber a imagem que os olhos veem e enviá-las para o cérebro. Então, em algum momento durante o desenvolvimento do feto e da criança, essas células começam a proliferar de forma desordenada. Daí aparece um tumor, que ele vem como uma massa que pode crescer por trás da retina, esse fino tecido, ou ela pode crescer para a cavidade ocular. Crescendo para a cavidade ocular, ela começa a aparecer ali na menina dos olhos, que é a pupila, essa bolinha redondinha negra que a gente tem na parte da frente dos olhos. Quem viu a minha postagem no Facebook, eu postei uma foto com um retinoblastoma. Tem exatamente essa imagem que você está falando aí. Perfeito. A retina, naturalmente, tem um reflexo vermelho.
Quando incidimos uma luz, pode ser a luz de um flash de câmera fotográfica, o reflexo que retorna aos olhos de quem vê é vermelho. Se esse reflexo aparece empalidecido ou esbranquiçado, é um sinal importante de que pode existir o retinoblastoma crescendo na retina dessa criança. E as crianças são mais atingidas por esse problema? Heleno, o retinoblastoma é uma doença da criança. Ele vai aparecer nos primeiros 12 meses de vida, até os primeiros 3 anos a gente pode encontrar. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de recuperação dessa criança. Porém, o retinoblastoma vai aparecer sim, pois ele se desenvolve a partir das células primitivas da retina. São aquelas primeiras células que vão se desenvolver após o nascimento para que a criança possa começar a perceber a visão. É interessante o ouvinte da Tupi ter essa informação. A visão a gente desenvolve após o nascer. Como todos os nossos sentidos, eles precisam de contato com o ambiente. Então a retina precisa de contato com a luz e com a imagem para se desenvolver. Então a criança desenvolve a retina a partir do nascimento até aproximadamente 8, 9 anos de idade. Então esse tecido precisa se desenvolver após o nascimento. Se nasce com essas células, o que vai se desenvolver, na verdade, é o tumor. E aí é a pergunta que certamente o nosso ouvinte está fazendo, que eu faço para você. Feito o diagnóstico, a gente viu que o diagnóstico não é difícil com o exame do oftalmologista. Quais são as medidas iniciais de tratamento? Ou até existe tratamento? Existe sim, Silvio. Pontuar algumas questões importantes para o diagnóstico. Como o bebê não vai apresentar sintomas para a gente precisamos estar atentos aos sinais do retinoblastoma. E esses sinais são, como já falamos aqui, esse reflexo esbranquiçado na menina dos olhos pode ser percebido, por exemplo, ao tirar uma foto. Qualquer desvio dos olhos, que chamamos de estrabismo, pode ser o sinal do tumor. Então, atentar, se os olhinhos da criança estão desviados para um lado ou para o outro, tem que levar o oftalmologista para investigar. Feito o diagnóstico, doutor Silvio, do retinoblastoma, o retinoblastoma tem um tratamento complexo. Envolve algumas questõezinhas. Quais são elas? Depende do tamanho do tumor e do momento em que é diagnosticado. Tumores menores podem ser tratados com laser. Esse laser é interessante porque ele faz a coagulação dessas células, destrói as células pelo calor. Outros tipos de tumor mais periféricos, aí é pela crioterapia, pelo congelamento. É o contrário, ao invés do calor é o gelo. Perfeito, é o congelamento para destruir essas células. E em determinadas situações onde o tumor já é maior, a quimioterapia vai promover a redução do tumor, para que aí sim o laser ou a crioterapia possam chegar lá para destruir essas células. Então a quimioterapia diminui o tumor e esses tratamentos podem tentar extinguir essa questão na retina da criança. O tratamento cirúrgico são para tumores mais evoluídos, tem um prognóstico um pouquinho mais ruim, mas com um diagnóstico precoce a gente consegue tratar e ter um prognóstico bom para essas crianças. Antes de te perguntar uma pergunta difícil, quero render minha homenagem à nossa querida... Te perguntar uma pergunta. O Santoro já vai te pegar nisso. Já anotou. Perguntar uma resposta não vai dar, o Santoro já se coçou todo. Sabe nossa colega doutora Ruth Citrimbal, ela é oftalmologista lá do Miguel Couto. Ela falou, não esquece de falar da importância da reabilitação precoce. E eu falei, o que é isso? Só o Khaled para me explicar. Perfeito. A reabilitação precoce nesses pacientes é importante pelo seguinte: todo tratamento que envolve... O olho é um órgão muito sensível. Qualquer tratamento nos olhos gera uma dificuldade na visão e a necessidade de reabilitação, como todo e qualquer órgão. Então, esse olho tratado por retinoblastoma, ele vai ter que precisar de uma estimulação diferenciada da visão no desenvolvimento. Então, essa criança tem que ter um oftalmopediatra e um estrabólogo em seu acompanhamento. Estrabólogo é ótimo. Nunca ouvi falar. É porque... Aí eu vou falar no lugar do Khaled, porque eu aprendi isso ontem. No retinoblastoma, você pode ter dificuldade na movimentação do olho, dando um certo grau de estrabismo. Perfeito. Daí o estrabólogo ser o profissional que vai reabilitar a movimentação do olho. Essa eu não sabia. Excelente. É isso mesmo? Perfeito, Silvio. Está perfeito. E é importante frisar que essa criança deve ter acompanhamento, pelo menos dos próximos 5 anos, 3 a 4 vezes por ano no oftalmologista, para poder fazer essa reabilitação, recuperar a sua visão e poder ter uma vida normal. E para encerrar, e a gente poder falar de um assunto que é bem extenso, a gente vai ter que ser bem sintético. Causa por retinoblastoma, você conhece?
Perfeito, Silvio. O retinoblastoma ele tem duas origens primárias que são conhecidas. Uma é uma linha que a gente chama de linha germinativa. O que é isso? É a característica hereditária, quando é o gene que é passado pelos descendentes, enfim, que pode ser passado para os filhos ou para os netos. E isso essa linha germinativa representa a menor taxa de retinoblastoma, aproximadamente 40%. A outra linha é a linha somática. É aquele retinoblastoma que acontece naturalmente, ou seja, não tem uma causa definida, é uma diferenciação primária dessas células da retina. São casos esporádicos, né? São casos esporádicos. Os unilaterais são os somáticos, que são esses sem característica hereditária. Já os de característica hereditária, eles costumam a ser bilaterais. É importante frisar que pessoas que passaram pelo retinoblastoma, sobreviveram e venceram a doença, têm uma chance importante de terem filhos com retinoblastoma. Aproximadamente 50%. Isso era importante, por isso que eu pedi ao Khaled para falar. Eu acho que a gente conseguiu tirar algumas dúvidas que a família Tupi, eu próprio, tinha a respeito dessa doença, que a gente faço minhas as tuas palavras de votos de recuperação para a filhinha do Tiago Leifert, a Lua. Falar de uma doença, você sabe que eu dediquei a minha vida, pelo menos nos últimos 40 anos, a tentar compreender um pouco sobre o diabetes. E sabidamente, viu, Helena, o diabetes é a principal causa de cegueira adquirida, que no mediquês a gente chama de amaurose. Sim. Existe aquela cegueira congênita, aquela criança que infelizmente nasce sem o sentido da visão, mas eu posso ficar cego durante a minha vida por N doenças, mas a principal que pode levar à cegueira é o diabetes, que é mal controlado, é mal compensado anos a fio, provocando uma alteração também na retina, da mesma forma que o retinoblastoma, é na retina que as lesões do diabetes, uma das lesões do diabetes no olho pode acontecer na retina, chamada retinopatia diabética, retinopatia proliferativa. Explica para a família Tupi que tal de retinopatia é essa, o controle é com o endocrinologista, né, que faz o controle adequado do diabetes, hemoglobina glicada menor que 7, e vamos que vamos, mas quando é que tem que fazer exame de vista? Tem alguma queixa que a pessoa sente? Como é que trata? Retinopatia diabética. Perfeito, Silvio. É importante frisar que o endocrinologista e o oftalmologista, eles trabalham juntos. O exame de fundo de olho, que é popularmente conhecido como fundo de olho, é a fundoscopia, que é realizado pelo oftalmologista, e muitos endócrinos, como o Dr. Silvio, sabem realizar o exame. Ele é um exame muito rico, porque é o único exame em que a gente consegue avaliar os vasos sanguíneos em vivo sem invadir o paciente. Através da pupila, que a gente já falou aqui, a menina dos olhos, o médico é capaz de olhar lá a retina. Lá no fundo do olho, a retina tem os vasinhos sanguíneos como uma árvore e suas ramificações. O único foco do corpo que a gente pode ter essa avaliação sem invadir, ter que criar uma via de acesso no paciente, é através dos olhos. E toda e qualquer doença vascular, doenças inflamatórias e infecciosas podem se expressar na retina. A retinopatia diabética é a expressão do diabetes na retina. Esses vasinhos sanguíneos, com a característica vascular que o diabetes apresenta, esses vasinhos vão apresentar diversas alterações, sangramentos, pontinhos onde eles podem se ocluir, extravasamento de líquido, e o oftalmologista consegue visualizar isso na retina, e através daí ele consegue ajudar médicos como o Dr. Silvio a diagnosticar, estagiar e até avaliar de que forma esse paciente vem progredindo no diabetes. No passado, Khaled é mais novo do que eu, não pegou isso. Esse tipo de lesão era praticamente condenatória à cegueira dos pacientes, porque poucos eram os recursos disponíveis. Recursos esses que, com a evolução da ciência, o progresso da medicina, tornaram-se disponíveis. Porém, só está disponível quem procura, razão pela qual o médico endocrinologista pede periodicamente que o seu paciente diabético, principalmente aqueles cujo controle metabólico não é adequado, procurem um oftalmologista para fazer essa avaliação, porque, como qualquer doença na medicina, quanto antes for feito o diagnóstico, maior a chance de sucesso no tratamento. E o tratamento, muitas vezes, nesse caso, é feito
por laser, né? Perfeito. Fotocoagulação a laser, e também com injeções que podem ser colocadas. São vasos que são formados na retina e, por serem neovasos, vasos novos, eles têm uma parede mais frágil, o que leva às tais hemorragias que o Khaled citou e ao extravasamento de líquido. E isso provoca uma inflamação no olho. Se essa inflamação for perto da mácula, o risco da cegueira é muito grande. Para evitar isso, o médico vai lá e cauteriza esses vasos. É isso mesmo? Isso mesmo, Silvio. A retina ela é toda irrigada por esses vasinhos sanguíneos. O sangue chega por esses vasinhos sanguíneos. E essas alterações provocam uma dificuldade na chegada desse sangue. Então esse tecido da retina, que é um tecido essencial para a visão, entra em sofrimento. Como o Dr. Silvio citou, a mácula é a região de visão central. É a região que está responsável pela nossa visão de detalhe. Então, a partir do momento em que esses neovasos, que eles vão se formando para tentar suprir aquela falta de sangue que chega nos tecidos, eles são anômalos, eles vão afetando a mácula e afetando a visão do paciente. O tratamento com laser é um tratamento que, como o Dr. Silvio falou muito bem, ele visa cauterizar para que esses vasinhos não continuem se proliferando em direção à mácula, porque esse processo é um processo bastante maligno para a visão. E as substâncias que podem ser injetadas no olho são os antiangiogênicos, são substâncias que são mais recentes, tá? Antigamente, como o Dr. Silvio falou, só existia o laser. Os antiangiogênicos, eles têm por objetivo também impedir o desenvolvimento desses neovasos. Os neovasos representam o último estágio da retinopatia diabética. Por isso é importante frisar, antes de tudo, doutores como o Dr. Silvio, endocrinologistas, têm que fazer o controle mais rigoroso possível, porque o que o oftalmologista faz é tentar minimizar os danos, porém a progressão ela só pode ser defendida pelo endocrinologista. Eu acabei de me sentir velho, Eliano, porque ele falou, antigamente tinha um laser. Eu sou de uma época que nem o laser existia ainda. Bom, tem mais duas complicações, vamos falar rapidinho. Uma é o glaucoma. O que é glaucoma, para a família Tupi entender? Ok, Silvio, o glaucoma é quando a gente tem a pressão intraocular elevada. A gente tem a pressão arterial e a gente tem a pressão dos olhos, que é a pressão intraocular. Elas não se correlacionam diretamente. Porém, a pressão intraocular elevada ela pode causar danos importantes à visão. Então, o glaucoma tem diversas causas, etiologias, porém, o glaucoma relacionado ao diabetes é o glaucoma neovascular. De que forma ele se dá? Esses pequenos vasos anômalos que vão crescendo a partir do nervo óptico, lá na retina, eles crescem até a parte anterior do olho. Pela menina dos olhos, eles emergem na íris, que é o colorido do olho, e vão até os canaizinhos de escoamento da pressão do olho. Já é um estágio bastante avançado do diabetes, da retinopatia diabética proliferativa. E o glaucoma neovascular é de difícil controle. Enfim, para evitar o glaucoma e as diversas complicações do diabetes, Dr. Silvio, sempre. Que responsabilidade, principalmente do paciente seguir o tratamento. E, Heleno, eu vou fazer o seguinte gancho. Nosso querido Khaled, especialista em catarata, e o diabetes é uma causa importante de catarata, como outras doenças são causas de catarata. O que é catarata, como reconhecer catarata, quais as faixas etárias? E eu te garanto, catarata, que todo mundo pensa que é doença de velho, como eu, que já tenho meu grau de catarata, pode dar em criança também por outras razões. Vamos trazer o Khaled aqui em março para ele falar só sobre catarata? Vamos sim, porque senão agora vai ficar muito apertado. Corrido. E aí a gente complementa tratamento de glaucoma e falamos de catarata em março com o Dr. Gustavo Khaled. Combinadíssimo, agradecer desde já a participação, Dr. Gustavo, obrigado. Mês que vem a gente se fala novamente aqui no programa, então, se Deus quiser, amigão. Heleno, vai ser um prazer, muito obrigado pela oportunidade. Doutor Silva, assunto para domingo que vem, amigo. Vamos falar de um assunto que é leucemia. Muita gente confunde com anemia, muita gente fala que anemia causa leucemia. É muito palpite, né? E para os próprios médicos, às vezes, é um diagnóstico muito difícil. Quando suspeitar, qual é o quadro clínico, se tem ou não tratamento, quais os tipos, são vários. Vamos tentar sucintamente falar sobre esse assunto no domingo que vem, se o nosso coração resistir a logo mais. Bom domingo. Não, vamos mudar de assunto. Família Tupi, uma semana abençoada, fica com Deus. Falou em palpite, mas não vai fazer nenhum palpite. Nos Fla-Flus é um ai Jesus, como diz o hino. E eu teria um desgosto profundo se me faltasse Flamengo no mundo.
Fla-Flu é a magia do futebol. Qual é o favorito? O Gerson estava ali fora conversando com ele antes do programa, Eduzinho, grandes ídolos do passado. Eu não sou maluco de dizer que o Fluminense tem condição de hoje fazer frente ao Flamengo. O plantel do Flamengo é infinitamente superior. Empatezinho tá bom. O Gerson falou que 0-0 é medalha de ouro. Tá bom, tá bom. Mas eu acredito que o Flamengo é favorito, mas no Fla-Flu é sempre uma caixinha de surpresa. A gente já viu coisas inacreditáveis. Essa magia é que nos faz estarmos juntos com a Tupi logo mais às 16 horas, torcendo pelas três cores. É a nossa sina. Isso aí. Família Tupi, um domingo abençoado. Até domingo que vem, leucemia. Abraço, querido. Até domingo que vem. Show do Heleno